Bom dia para mais um dia da nossa aula de estudo do Espiritismo. Eu tô aqui tentando enquadrar esse negócio direito, mas hoje não tá dando muito certo, olha. Bom dia. Vamos aguardar o pessoal chegando. Semana passada nós vimos um pouco da questão das conexões neurais, como funciona o nosso cérebro para receber aí toda a interação entre a parte física, a parte espiritual, corpo e mente, como é que funciona essa input, né, da energia, quando a gente vai para as terapias integrativas, que a gente faz uns downloads, a gente faz as captações de energia e a gente vai entendendo como que o nosso corpo é mágico. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais do corpo humano. Deixa eu mandar aqui para o pessoal que está sempre participando. E já vamos começar aí, então, com a nossa primeira leitura. A gente vai começar com uma leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. Vamos lá? Tomar minha aguinha. Bebo a aguinha de vocês. E vamos em frente. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a superioridade da natureza de Jesus. Ainda entrando aí, entender um pouquinho, né, sobre a questão da parte energética, do magnetismo, e entender um pouquinho. Bom dia, Dani, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos começar aqui hoje falando sobre a superioridade da natureza de Jesus. Os fatos narrados no Evangelho, e que foram até aqui considerados como miraculosos, pertencem, na maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, ou seja, de ordem mental. Quer dizer, daqueles que têm por sua causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Ou seja, na verdade, eu estava até vendo agora de manhã que o Vaticano vai começar a compilar uma série de fatores que você pode considerar que é uma manifestação extrafísica. Bom dia, Dê. Então, quando a gente fala de atributos da alma, eu já venho falando isso em outras aulas, a gente tem que lembrar que nós vamos viver um movimento aí nos próximos anos de despertar mesmo em relação às questões da alma. E inclusive a própria ciência vai começar a trazer uma nova visão, que é o correto, né? A verdade é que toda essa disrupção que a gente vem vendo aí em algumas liberalidades equivocadas que as pessoas estão querendo propagar nessa cultura que a gente vem vivendo, é justamente o que? A mente aberta à inovação, a ir além, ao transcender. Mas o que a gente precisa é fazer ajustes e trazer a maturidade para essa abordagem. Bom dia, Dê. Já falei bom dia? A cabeça tá mil aqui. Seja bem-vinda. Então, continuando aqui. Então, vamos lá. Então, as faculdades de Jesus é muito mais ligada a questões psíquicas, são as características da alma. É como eu falo, mediunidade, ao meu ver, no meu ponto de vista, pela minha experiência, todo mundo tem uma capacidade mediúnica, que é a capacidade da gente ver, sentir com a nossa alma, percebe? Então, assim, todos nós temos. Viveremos dias onde a gente vai ter mais pessoas vão começar a estudar mesmo, a desenvolver isso, né? Diz a lenda que nas sociedades antigas, como a Lemúria, as primeiras sociedades do planeta, ensinava-se inclusive reiki nas escolas, para a gente ter uma ideia. Então, tem muita coisa aí para acontecer. Então, continuando. Aproximando-se aqueles que estão descritos e explicados aqui a gente está falando do livro A Gênese, né? A superioridade da natureza de Jesus. E o capítulo anterior, ele fala sobre as manifestações físicas, tá? Então, aproximando-se aí também as questões das manifestações físicas. Peraí. Reconhece-se sem dificuldade que há entre eles, tanto a manifestação de Jesus psíquica e a manifestação física, uma relação de identidade de causa e efeito, certo? Então, um não substitui o outro, ambos se complementam. A história mostra-nos mostra-os análogos em todos os tempos e em todos os povos, pela razão que desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos devem ter se produzido.
Pode-se, é verdade, contestar sobre este ponto a veracidade da história, mas hoje eles se produzem sobre os nossos olhos, por assim dizer, à vontade por indivíduos que não têm nada de excepcional. Então, o que ele está querendo dizer? Quando a gente olha Jesus, aqui a gente está falando sobre a superioridade da natureza de Jesus. Quando a gente olha Jesus, que ele faz um trabalho aí de imposição de mãos para curar uma pessoa, que ele toca na pessoa e a pessoa se cura, a pessoa se transforma. Hoje, quando a gente tem o estudo do magnetismo, a gente compreende o quê? Que é óbvio, tá? A gente vai entender aqui. Ele traz de uma fonte muito maior. O canal dele, ele é o filho direto de Deus. A gente não, a gente ainda tem muitas escalas para desenvolver, para evoluir, para a gente chegar nesse nível de potência de Jesus. Mas hoje a gente entende que, similarmente ao que ele fazia, muitas pessoas hoje conseguem fazer. Quando a gente faz uma atuação aí, num reiki, numa radiestesia, num theta healing, o próprio trabalho de passe magnético desenvolvido aí nos centros que seguem essa linha da doutrina de Allan Kardec, certo? Então vamos lá. Só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que é possível e submetido a uma lei e que desde então não é mais miraculoso. Então, eu fiz o milagre de curar a pessoa com a minha mão, mas eu não sou única, né? Tô dando um exemplo, tá, gente? Não tô falando que seja eu. Existem muitas pessoas no mundo que têm essa capacidade. Inclusive, eu não sei se foi numa mensagem dos mentores ou se foi em alguma visão que eu tive, que foi mais ou menos isso. Eram como se fosse assim. Eu não lembro onde foi, ou se foi no Evangelho. É alguma situação que eu tava que eu vi imagens, vi informações, e era mais ou menos assim, eram muitos, é como se tivessem encarnados muitos mentores ao mesmo tempo. Pensa assim, vamos lá, encarna Buda, encarna Jesus, apesar que dizem que Jesus é uma reencarnação, né, o mesmo princípio inteligente que foi Buda, mas reencarna diversos mestres ao mesmo tempo, e é esse momento que nós estamos vivendo. Tá? Então, assim, tudo que vem acontecendo no mundo e o que ainda vai acontecer, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo agora uma curva que vai começar a se acentuar a transição planetária. Então, aquelas promessas que a gente vê de todas eu vou colocar uma palavra que vem aqui para mim, tá? As confusões que vão vir no planeta vão começar a acontecer, tá? A gente vai ter aí os próximos 5, 6 anos bem agitados, tá? E aí, nós temos que lembrar o quê? Que tudo faz parte de um plano de Deus. Tudo vem para transformar o mundo. Infelizmente, muitas vezes, através da dor. O que a gente faz para conseguir sair dessa dor? E o que a gente faz para coletivamente garantir que essa transformação seja o mais amena possível, né, se é que se pode dizer dessa forma, mas para amenizar todas as dores e sofrimentos que vão vir aí para a transformação planetária, a gente vai ter que transformar a nós mesmos. O primeiro passo para a gente purificar o planeta é purificar a nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos. Não tem uma fórmula secreta, é uma caminhada contínua, gente, contínua. Então vamos lá, continuando aqui. Só o fato da reprodução de um fenômeno já deixa claro que ele não é um milagre. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se viu, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, sobre as manifestações da vida espiritual, durante a vida e depois da morte. Ou seja, nós já estudamos aqui que nós somos compostos de alma, perispírito e corpo físico. Entre o perispírito e o corpo físico existe o nosso duplo etérico, o nosso campo etérico, que é como se fosse o campo de nutrição da energia cósmica. O perispírito, ele é um invólucro que ele protege a nossa alma, o nosso espírito. E quando a gente desencarna, a nossa alma continua envolvida nesse perispírito. Seres mais elevados, eles podem colocar a forma que eles desejam no seu perispírito. E quanto mais a alma, o espírito da pessoa vai evoluindo, mais o perispírito vai ficando fluídico, vai ficando fininho, tá?
O princípio da cura energética é o que? A gente age no perispírito. Nós vimos na semana passada justamente uma live cheia de informação aí, que a gente viu o tálamo, a gente viu a pineal, a gente viu a hipófise, a atuação da conexão da espiritualidade com o nosso corpo físico. Então, também nós vimos na primeira live de estudo do espiritismo, os centros de força. Então, nós vimos o quê? Como que o nosso corpo físico é como se fosse... Vou fazer de uma maneira bem ignorante, mas pra gente entender, como se fosse um clipe, né? Como se fosse sabe quando a gente tem aquele encaixe de roupa, assim? É mais ou menos isso. O corpo físico e o perispírito encaixadinhos, assim. E aí existe o quê? Uma permuta de informações, de frequências. Então, se eu curo o corpo, o perispírito, eu trago essa cura para o corpo físico. E também tudo que eu registro no corpo físico, vou falar aqui, vícios, bebida alcoólica, drogas, né? Isso faz muito mal. Acaba com o cérebro, acaba com os órgãos, e isso vai ficando registrado onde? No perispírito. Por isso que muitas vezes as pessoas já nascem com tendências de emoções, tendências comportamentais, porque vem dos registros do perispírito. O que a gente precisa fazer? Curar. Tem que curar a alma, tem que sanar aí essas frequências no perispírito e, obviamente, a gente tem que tratar na parte física, mental, cognitiva, racional. Então, um não substitui o outro, todos eles se complementam. Então, voltando aqui, é que quando a gente fala de Jesus ele era o que? A consciência plena, a sabedoria plena, né? A força plena. Então, o princípio dos fenômenos está gravado no perispírito, que constitui, então, o agente magnético, sobre os quais as manifestações da vida espiritual atuam, durante a vida e depois da morte. E o seu papel tem uma força ativa na natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados têm por consequência fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados quando se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Sem nada prejudicar sobre a natureza de Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, e não o considerando por hipótese senão um espírito superior. Não se pode impedir de reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada e que está colocado, vamos lá, pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Aqui a gente já pega mais um código, né? Mais um código que é o quê? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou depurar, então, a minha alma, a minha essência, para que eu possa garantir que eu faça parte desse plano de regeneração do planeta? Depurando as suas virtudes, desenvolvendo as suas virtudes, ok? Olha lá, continuando. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que são confiadas, senão aos mensageiros diretos da divindade, para o cumprimento de seus desígnios, né, da sua missão no planeta, supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra. Ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. Até a gente está no Evangelho do Lar aqui em casa, na parte dos profetas. O profeta, ele vem ao quê? O profeta, ele era sabido como aquele que daria premonições do futuro, mas depois modificou-se esse entendimento como aquele que faz as reflexões acerca da vida e da existência, tá? Vamos lá, trazendo aí as verdades sobre a vida e sobre a existência. Como homem, tinha organização, Jesus Cristo, tá? A gente tá falando aqui de Jesus Cristo. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, quando a gente parte de um princípio que
que um perispírito. Quanto mais avançado o ser for, mais esse perispírito é fluídico, mas ele é refinado. Quando a gente fala de Jesus, com certeza ele estava assim, como é que você pode dizer? No melhor perispírito possível, digamos assim. Então, o que acontece? Quando a gente faz as meditações, o que a gente faz? Às vezes a gente não faz assim, que a gente traz energia, luz e vai para todas as células do seu corpo. A gente vai dar uma repassada aqui, toda a parte do corpo físico. E aí a gente vai fazendo o quê? Energizando. Quando a gente está fazendo isso na meditação, a gente está fazendo esse processo de trazer da nossa parte energética, espiritual, de nutrir o nosso duplo etérico e de trazer para as nossas células. Jesus fazia isso com o pensamento. Percebe? Ele era uma pessoa tão avançada. Imagina que a gente está estudando, entrando e fazendo uma meditação para entrar no estado de consciência mais relaxado e trazer essa percepção de energizar as nossas células. Só que Jesus, como é que ele fazia? Ele já captava. O corpo físico deu cansou assim um pouquinho. Ele já captava a energia do prana, já captava o fluido cósmico e já trazia para o invólucro físico dele. Então ele já tinha isso. Por quê? Porque um grau muito avançado. Então vamos lá. Sua alma não devia Sua alma não devia prender-se ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis, constantemente desligado. Devia dar-lhe uma dupla vista. Olha lá que interessante. Não somente permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outro modo superior àquela que se vê entre os homens comuns. Gente, vamos falar de dupla vista, muito importante. Eu entendo o que ele está falando aqui, porque quando eu faço as mensagens da caixinha, é exatamente isso que acontece. Por isso que eu venho fazendo tanto, percebe? As mensagens dos mentores, porque você acessa o campo, cada pessoa é um caso. Tem casos que eu estou mais dispersa, eu concentro, faço um processo de relaxamento, concentro, entro na energia da pessoa, e aí vem vindo. Tem alguns casos que é impressionante. Primeiro que eu começo a escrever, não consigo parar. Tem alguns casos que eu vejo imagens. Então, assim, isso é dupla vista, o ver. Você vê, aí você às vezes vê assim, você precisa, vem a mensagem assim, né? Você precisa acessar talentos e habilidades adormecidos em você. Aí a pessoa, mas quais talentos e habilidades? Mas às vezes essa informação, detalhe, não vem. O que vem é que você precisa acessar talentos e habilidades dentro de você. Porque a verdade é que todos nós temos. As meditações ajudam muito. Muito, muito, muito. Eu não sei se vocês estão aqui ou quem estiver assistindo gravado já teve essa percepção. Mas eu tenho comigo. Eu tenho muitos insights. Eu já tive muitas reprogramações em momentos de meditação. Então, assim, por quê? Porque a gente está num estado... Quando a gente está alerta no dia... Eu vou trazer pra gente, na semana que vem, as ondas cerebrais. Pra gente entender um pouquinho. Quando a gente está em estado de alerta no dia a dia, a gente não consegue captar determinadas coisas, nem dentro da gente. Porque determinadas ondas cerebrais promovem determinados processos bioquímicos e fisiológicos no nosso corpo, onde a gente acessa determinados níveis de consciência. E aí, o que acontece? Você tem talentos e habilidades adormecidos dentro de você, mas quais? Só você vai descobrir. Porque é como se você fosse abrir o seu baú de tesouro e tirar os seus talentos e habilidades. Por isso que a gente faz muitos esses exercícios nas lives, percebe? E no dia a dia, se você tiver um olhar atento, tenha uma mente questionadora internamente. Pergunte a si mesmo, qual é o meu caminho, qual é o meu caminho, qual é o caminho? A nossa alma tem a verdade. E a nossa mente traz essa verdade no nosso dia a dia, percebe? A gente só precisa estimular isso. Então fique atento também ao que é que você vem estimulando na sua mente, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, no seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Então continuando. Deveria ser do mesmo modo em todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Ou seja, além da dupla vista, de ver as coisas
quando Jesus fala por parábolas, quando Jesus ensina, quando Jesus faz os sermões, é uma coisa assim, é como se você acessasse a verdade. Eu até falei, acho que falei nos stories esses dias. Muitas pessoas falando, o que você fala tem muito a ver com fulano, que eu tô fazendo um curso assim. O que você fala tem muito a ver com não sei quem. Já me falaram uma vez que o que eu falava parecia com o que o Hélio Couto estava falando numa palestra. E por quê? Porque é a verdade. Porque a gente está aqui acessando a verdade mesmo, entendeu? E essa verdade é única. Então, cada pessoa vai falar com a sua interpretação, vai trazer o seu conjunto de valores e conhecimentos. Então, por exemplo, eu acabo muitas vezes trazendo muita coisa de programação neurolinguística, muitas coisas das terapias integrativas, porque é o que eu conheço. Então, cada pessoa vai agregando o seu conhecimento, mas a verdade ela é única. Nas curas que ele operava, agia como médium? É uma pergunta. Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador, Jesus Cristo? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, ele que assistia os outros. Que quer dizer? O médium, ele é um canal. Então, a minha primeira psicografia, meus mentores falaram assim, não é você e a gente, somos nós. A única diferença é que você está encarnado e a gente não. O que isso quer dizer? Quer dizer que os mentores, eles também são seres em processo evolutivo, tá? Nós temos que lembrar disso. Claro que num patamar onde eles estão aí, numa posição que podem atuar como mentor. Mas o que isso quer dizer? O médium se coloca como um instrumento. E a mensagem vem através do médium. A visão, a palavra, vem através do médium. Mas vem de quem? Vem dos mentores. Tem aí, pode haver, o ideal é que haja um mínimo de interferência do médium, tá? Quando a gente fala de uma manifestação mediúnica. E aí o que acontece? Quando a gente fala de Jesus Cristo não tinha os mentores que vieram com ele. Era Jesus Cristo que captava direto de Deus. Então, é um esclarecimento que aqui a gente está falando hoje sobre a superioridade da natureza de Jesus. A gente está entendendo um pouquinho sobre os milagres que Jesus operava, o quanto eles são possíveis de, em um certo nível, serem realizados também por qualquer ser humano. E isso é falado muitas vezes na Bíblia. Jesus deixa muito claro que o que ele faz, qualquer um pode fazer. E a nossa ciência vai avançar para começar a validar estes processos. E a gente vai estar vivo para ver. Então, continuando. Nas curas que Jesus operava, então, a gente entende que ele não era médium, porque ele não era um intermediário. Ele era filho do Deus vivo. E ele já trazia, ele era o mentor. Ele era o médium, ele era o mentor. Ele fazia todo o processo. Então, mais do que ele, somente Deus. Ora, Cristo não tinha essa necessidade de assistência. Então, assim como podem... não tinha essa necessidade de assistência, ele que assistia aos outros, agia, pois, por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, assim como podem fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Então, quando a gente fala de desenvolver a consciência crística, é um conjunto de fatores, tá? Primeiro conjunto de fatores, autorresponsabilidade e autonomia. Não adianta a gente achar que eu vou ser que nem Cristo, vou fazer milagres, vou fazer o bem, eu vou ajudar todo mundo. Mas como é que você se coloca no mundo? Como é que você se coloca nas situações do seu dia a dia, percebe? Uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu venho desde a nossa maratona Uma Vida com Propósitos, entendendo é isso. A mensagem de Cristo, ela consegue ser desdobrada para ser aplicada no nosso dia a dia de maneiras simples. Então, quando a gente fala da questão da consciência crística, como é tornar-se, que eu me torne como Cristo, que eu receba aqui, né, quando a gente vê na missa, que você recebe a carne de Cristo através daquele simbolismo da hóstia. O que é tornar-se como Cristo? É ter as características mentais, emocionais e a capacidade de Cristo também, de curar, de ter fé.
Ah, mas então eu vou, mas é possível, é impossível? Muito provavelmente impossível em uma encarnação a gente atingir essa consciência crítica, mas certamente a gente consegue evoluir um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais começa aonde? No nosso desenvolvimento da nossa autorresponsabilidade e da autonomia. Cristo não foi lá fazer um milagre e falar assim, ah, mas eu não sou responsável por isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou cuidar só dos meus problemas. Não. Né? Ele trouxe para ele o quê? Uma responsabilidade. Não, eu vim como mentor, eu tô aqui, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou usar os meus atributos, eu vou cumprir o meu papel, certo? Outra coisa, autonomia. Cristo não precisava da equipe dos mentores para ajudar ele. E a gente precisa. E olha, quando eu falo assim, eu já começo a pensar, meu Deus, eu rezando para meus mentores me ajudarem no meu dia a dia, nos meus desafios diários. E tá tudo bem. Mas o que a gente precisa, o que é autonomia? É você caminhar pela sua vida, parar de julgar os outros. Por que a gente julga os outros? Não só a crítica. Porque o outro não fez, porque o outro não falou, porque o outro não me ajudou, porque o outro não resolveu para mim. Vamos lá e vamos nós resolvermos. Temos um mundo inteiro para resolver. Temos um mundo inteiro para curar. Percebe? Então, quando a gente fala de consciência crítica, não é só uma coisa assim, paz, amor, vamos rezar, vamos conectar com Deus. E olha que a gente conecta, hein? Então, eu posso falar. Não, é uma coisa prática. Vamos trazer a consciência crística de uma forma prática para o nosso dia a dia. Que Cristo possa viver dentro de você, mas não só na santidade. O que é a santidade? É a pureza. E nós precisamos sim almejar a santidade. Ah, mas agora eu quero ser santa, quero sair desse mundo santo. Não é isso. A gente sabe que ontem no Evangelho, vou falar uma coisa. Ontem no Evangelho, no lar, eu não sei porque a gente está falando essa parte dos falsos profetas. E veio muito para mim um raciocínio que eu quero compartilhar com vocês hoje. Por que o mal, porque lá falava assim, que Deus nunca ia fazer o mal mais forte do que o bem. Porque senão o mal ia vencer. A gente sabe que a promessa é que o bem vença no final, né? O bem, ele sempre vai, de alguma forma, em algum momento, se sobrepor ao mal. Mas, por que tem tanto mal no mundo? Porque existe a ausência ativa do bem. Porque existe a falta de abundância do bem. Percebe? E quem é que é responsável por propagar esse bem? Somos nós mesmos. Aí a gente começa a falar, aí você vai ver um livro que fala coisas boas, para você ser uma pessoa boa, ter boas atitudes. Ah, isso é autoajuda. Ah, eu sou muito superior a isso. Eu não vou assistir, eu não vou ouvir. Por que não? Se ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ajudar e ser ajudados. Nós precisamos começar a ter uma cultura aí de propagação do bem, de prática do bem, de exercer o bem, de deixar o bem crescer dentro de nós como uma figueira forte, uma árvore cheia de frutos, cheia de flores perfumadas, de forma que ele transborde e que você, onde quer que você vá, você seja a presença do bem, você seja a manifestação viva do bem, que você seja a presença do bem no seu lar. Que tipo de pessoa você vai ser na sua casa, se você for a manifestação viva do bem? Na hora que você tiver que ter a paciência, a tolerância, que tipo de pessoa você vai ser na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho? Mas o que a gente faz? Ah, também não precisa ir para o céu direto, né? Não, vai para o céu direto, vamos nos esforçar. Tá? E isso é um trabalho contínuo de lapidação. Evoluímos através da luta constante contra os maus hábitos. Como eu desenvolvo a consciência crística, Ivete? Simples. Combata continuamente os seus maus hábitos, né? Eu tô aí, fez um mês esse final de semana que minha mãe quebrou a coluna. Ela quebrou 2 vértebras da coluna. E eu tô ajudando ela. Não tá sendo fácil. Inclusive, tô sem ajudante em casa, também tô cuidando de tudo em casa. E tem a moça que vem limpar. Por que eu tô compartilhando isso? Tô me desdobrando. Semana passada, desde o final de semana passada, me caiu uma estafa. Mas uma estafa, gente. Tô me arrastando. Mas sabe o que eu tô fazendo? Tô me arrastando. Não tô parada.
Dá vontade? Hoje acordei e falei, ai meu Deus do céu, não sei o quê. Eu pensei, amanhã não tem live, vou dormir um pouco mais. Já sei que não vou, que eu vou me esforçar, vou me fazer tudo que eu tô fazendo, vou continuar me arrastando. Eu acho que eu fiquei um pouco abalada com esse negócio do Rio Grande do Sul também, porque é muito triste, sabe? Tem muitas coisas por trás, enfim. Mas vamos em frente. O que a gente faz? Vai se arrastando. Aí, sabe, você percebi que estava nervosa, agitada há muitos dias, tô fazendo meus tratamentos. Aí ontem tava cansada, eu fui treinar, foi ótimo meu treino, aí deu uma caída assim, né, porque acho que gastei muita energia, tudo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou concordar com tudo que falarem. Ah, não sei o que, não sei o que, tá bom, tá bom, tá bom, não vou sofrer. Às vezes, óbvio, né, gente? Você concordar com coisa errada, absurda, mas o quanto que às vezes a gente compra briga por besteira, porque não é assim, porque não tá certo, porque não sei o quê. Então a gente tem que começar a refletir. Então, para voltar aqui, quando a gente fala de consciência crística, Jesus Cristo assistiu, ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, ele que assistia aos outros, pois agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, assim como podem fazê-los encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Então, o que é poder pessoal? Eu queria tanto desenvolver ter essa desenvoltura, desenvolver esse poder pessoal. Gente, a gente está aprendendo junto. Olha o nome da live, estudando, estamos juntos, somos todos aprendizes da vida. Só que a gente só consegue ter a desenvoltura em uma coisa se a gente praticar, né? Queria tanto ter paciência, mas todo momento que eu fico nervosa, a primeira coisa que eu faço é explodir. Experimenta uma vez na sua vida, dá de louco e fala, quer saber? Hoje eu não vou explodir. Eu vou aceitar essa ofensa, vou cuidar da minha vida, vou resolver os problemas aqui, vou orar por essa pessoa, para Deus iluminar essa pessoa. E começa a perceber como vai mudando a sua percepção das coisas na vida. E a gente começa a colocar certas coisas no seu devido lugar, que é muito menor do que a gente imagina, tá? Então, continuando, vamos lá. Para finalizar. Então, se recebesse um influxo estranho, este não poderia ser senão de Deus, no caso de Jesus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. E aí eu vou querer repassar rapidinho com vocês a parte da sacralidade do nosso corpo, tá? Eu vou trazer aqui do nosso livro Passes e Radiações, tá? Esse conhecimento. O que é? É o santuário do espírito encarnado. Bom dia, Mari, seja bem-vindo. O corpo humano é o santuário do espírito encarnado e o instrumento de que este se serve para o exercício de suas atividades no mundo físico. Por isso foi formado de maneira que, ao mesmo tempo que exerça suas atividades, permaneça o espírito ligado por vários meios ao seu próprio mundo, que é o espiritual. Olha que interessante. Então a gente tem a capacidade de vivenciar a experiência no plano físico, mas ainda assim a gente tem a capacidade de olhar com os olhos do espírito, sentir com os sentidos do espírito e ouvir com os ouvidos do espírito. Disso também decorre a grave responsabilidade que toca o homem encarnado de zelar e responder pela conservação, equilíbrio e harmonia funcional deste corpo. Inclusive nas nossas lives de mentalidade de performance, nós vamos ter um mês só sobre saúde, que eu vou trazer uns estudos daquele livro Tudo Começa com a Comida, que eu li, que eu achei muito legal. Outros estudos que eu estou fazendo de uma médica que trabalha com desinflamação, ela fala muito sobre tireoide. Para quê? Para a gente ganhar consciência. Quanto mais a gente tem a consciência, quanto mais a gente reconhece o funcionamento do nosso corpo, a gente compreende toda a nossa dinâmica do nosso corpo, mais a gente ganha consciência aqui para tratá-lo devidamente. Eu estava agora de manhã fazendo yoga, estava pensando em umas questões aí de comida tóxica, né? Que agora a moda é carne fabricada em laboratório, né? E detalhe, uma grande parte da nossa produção pecuária era no Rio Grande do Sul. Então, não duvido nada que nos próximos meses queiram enfiar uma moda de carne de laboratório na gente, como já vem sendo propagado em outros países. Por que eu tô falando isso? A chance disso ter produtos químicos, toxinas, não que a carne de gado não possa ter, tá? Inclusive antibióticos, tudo. Mas a chance de um produto de laboratório ter produtos químicos, vai lá saber o que vão colocar naquela carne de laboratório, naquele negócio de laboratório.
E aí eu comecei a desenvolver, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu vou me tornar aquela pessoa que queria ter uma chácara, queria ter uma fazenda, plantar minha comida, criar meu gadinho pra eu mesma comer a carne quando eu for comer a carne. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque bate bem com isso. Eu estou em algum nível ganhando consciência de alguma coisa ligada à minha saúde física, que eu preciso começar a evitar, né? Os próprios industrializados que a gente consome no nosso dia a dia, que já estão totalmente implantados no nosso dia a dia. Então, evitar o máximo possível. Comer comida mesmo, né? Então vamos lá, constituição e funcionamento do nosso corpo físico. O corpo físico é uma máquina que funciona ininterruptamente, do nascimento ao desencarne, acionada por forças auridas do meio ambiente. Constitui-se de um conjunto de tecidos e órgãos especializados e autônomos, porém mantidos unidos e integrados no sistema comum por forças da presença do espírito encarnado. A Mari, já pensei muito nisso, a minha horta, etc. Eu outro dia, depois eu vou mandar a foto pra vocês. Eu outro dia tava comendo uma manga e tava saindo ela tava já, o caroço da manga tava saindo, sabe? Já nascendo já, um pezinho de manga ali. Aí eu plantei num vasinho, gente, já tô com uma muda. Plantei em fevereiro, março, abril, maio. 3 meses, fez 3 meses dia 10, meu pé de manga. E eu plantei a muda do pé de manga, tá a coisa mais fofa. Falei, preciso agora trocar o vaso e depois ver algum lugar pra colocar esse pé de manga. E eu tô pensando em fazer uma hortinha. Alface. Não dá pra ter muita coisa dependendo de onde a gente mora, né? Mora em apartamento, não tem espaço. Mas eu acredito que a gente... Assim, o próprio avanço dos orgânicos é um ponto positivo, né? Mas... É muito louco, né? Porque ao ponto que vem, não, consciência ambiental, o avanço dos orgânicos, etc. Vem uma coisa de liberação de drogas que são tóxicas e carne industrializada. Percebe? Não condiz. Então, o que é o certo e o que é errado? Se é o certo é ser natural, não vai me enfiar coisa de laboratório, entendeu? Vamos refletir sobre isso. Mas é isso, realmente tem. Eu descobri uma banquinha na feira que eles têm trazido da granja deles, do sítio deles. Aí eu tenho comprado mais lá. E é impressionante como o alface dura mais, gente. É assim, surreal. O alface da outra banca dura 3 dias. O alface dessa dura quase uma semana. Entendeu? Porque a forma como ele é cultivado. Então, continuando aqui. Então, nosso corpo físico é uma máquina que não para de funcionar e que mantém unidos todos os nossos sistemas, nossos órgãos, nossos tecidos. É uma obra de arte mesmo, o corpo físico. A gente não para pensar. Mas no olhar espiritualista e até no olhar espírita, porque tem livros aí do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, que eles contam que existem laboratórios espirituais que eles trabalham só para o aperfeiçoamento do corpo humano. É muito interessante isso. Olha lá, o corpo é formado de matéria densa, energia condensada a vários graus. A gente falou sobre isso, diferentes estados de matéria aí numa live da Maratona Quaresma Espírita, apresentando uma forma tangível, modelada sobre um arcabouço resistente e flexível, rodeado no etéreo de uma aura. Olha só, vamos lá. Formado pela matéria densa, energia condensada a vários graus. Beleza. Apresentando uma forma tangível, palpável, modelada sobre um arcabouço resistente e flexível, rodeado no etéreo, na parte energética, de uma aura característica variável para cada indivíduo, visível no plano hiperfísico e comumente limitada a uns poucos centímetros a partir da superfície do corpo, tá? Então, a nossa aura, ela é limitada. O que a gente faz quando a gente medita, a gente vibra, a gente expande essa aura, percebe? E é muito interessante, gente. Eu não sei se eu já falei isso numa live, quando a gente vê um corpo desencarnado, né? Que a alma desencarnou. Me perdoem, mas eu quero falar isso num aspecto mais técnico possível, tá? Como parece... E assim, meu pai já desencarnou, eu cuidei de todo os processos do velório dele, do enterro dele e tudo. Como o corpo desencarnado parece quase que uma estrutura de plástico. Eu não sei se alguém já teve essa impressão. Parece um boneco. É muito impressionante, porque a gente vê que é só uma casca mesmo, totalmente inanimado, né? A gente vê assim, ó, a pessoa falando, o rosto rosado, a saúde, vida, né? E de repente, quando a alma vai embora,
é só uma casca. A gente vê que o corpo é só uma casca, é só um invólucro. Para sua integração no meio ambiente, possui o espírito encarnado os órgãos materiais dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Por meio deles, toma conhecimento do que se passa ao seu redor no mundo físico. E por intermédio do perispírito, que é o corpo espiritual, liga-se com o mundo invisível, ficando assim apto a agir ao mesmo tempo nos dois planos de manifestações da vida. Olha que bacana. Então, para continuar aqui, para finalizar, a máquina humana é formada por células, tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas, que são vários e diferentes, desempenhando cada uma tarefa e papéis específicos, mas sempre complementares. Então a gente tem a célula, por exemplo. A célula é uma unidade morfológica e fisiológica na estrutura dos seres vivos, ou seja, é a base de toda a organização viva. Pode ser considerada um verdadeiro organismo altamente especializado e compostos aí por diversos elementos. Quando a gente faz a meditação, o que a gente faz? Levar para todas as células do seu corpo. Percebe? Nada é por acaso. Então a célula tem a membrana celular, que envolve a célula, o citoplasma, que é o miolinho, e o núcleo da célula, onde está guardado o DNA. Importante na meditação, eu vou fazer hoje da gente purificar esse DNA, tá? Eu vou fazer uma meditação de purificar o DNA, porque eu lembrei que o Covid, ele age no nosso DNA, né? Principalmente eu não sei se pode falar, VACINA. Age no nosso DNA. Então eu vou fazer isso na meditação. Então eu vou continuar rápido para a gente só repassar aí para nossa meditação, que no final, depois da meditação, a gente vai fazer uma leitura do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Tecidos. As células se especializam e se agrupam em conjuntos com características semelhantes. As células nervosas constituem o tecido nervoso. As células ósseas constituem o tecido ósseo e por aí vai. Órgãos. Diversos tecidos se reúnem para formar uma estrutura mais complexa, responsável por uma função específica, o órgão. Vão desde órgãos simples, como um osso, um músculo, um nervo, até os mais complicados, como o estômago, o coração e o intestino. Sistemas. Os sistemas são órgãos reunidos para o desempenho de funções determinadas que eles constituem. Então, o aparelho é uma denominação que na anatomia atual tanto pode ser usada como sinônimo de sistemas, como também como sentido próprio de uma associação de sistemas. Vai dar um exemplo. Gente, lembrando que isso aqui é o livro de passes e radiações, tá? Não é livro de medicina nada, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha lá. Um exemplo. O sistema muscular associado ao sistema esquelético formaria um aparelho especial de nome aparelho locomotor. O sistema respiratório muscular comporia o aparelho fonador. Então, olha que interessante. Então, a gente tem vários sistemas, né? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema muscular. E esses sistemas vão se combinando para formar um aparelho. O que é o aparelho? É a manifestação desse sistema em determinado processo do nosso corpo. Né? O que é isso? Olha só, é exatamente isso, presta atenção. Aparelho locomotor é o esqueleto músculo fazendo você o quê? A manifestação desses sistemas na sua ação, em seu movimento, tá? Na sua expressão no mundo. Respiratório muscular, aparelho fonador. Olha a importância do sistema respiratório muscular. Eu estou agora usando o meu aparelho fonador. Percebe? Olha que interessante. Eu estou usando o ar que vem dos meus pulmões e da minha narina, e o sistema respiratório. Eu estou usando o quê? O músculo do meu diafragma. Quando você vai estudar canto, vai fazer aula de, fono, você não trabalha só aqui. Você trabalha também toda a parte respiratória e muscular. Então, a gente nem imagina o quanto, a riqueza que é e a complexidade que é o nosso corpo humano. Lembrando que a gente está estudando isso aqui por quê? Porque a gente está estudando a parte dos fluidos. Quando a gente fala de fluidos, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de magnetismo, a gente veio falando o quê? De Jesus. Olha só que interessante. De toda a potência, magnitude de Jesus. Por quê? Porque a gente está entendendo que Jesus, ele tinha esse conhecimento. Jesus, quando punha a mão no lugar, ele não punha por acaso.
Ele sabia exatamente onde ele estava tocando. Ele sabia exatamente qual órgão que ele precisava curar, tá? E aí nos sistemas a gente tem o digestório, respiratório, circulatório, certo? Vamos ver o que mais a gente tem aqui o esquelético, muscular, são diversos sistemas que nós temos no corpo. Genital, endócrino, o sistema endócrino é muito importante. O nosso sistema nervoso, né? Sistema endócrino e sistema nervoso, gente. E aí eu vou falar uma coisa que pode ser polêmico para muitas pessoas, tá? Mas eu quero que vocês olhem isso num olhar técnico, tá? Questão de reposição hormonal, questão de transição de gênero, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala da parte de hormônios, quem é endocrinologista sabe, os hormônios, eles regem todo o metabolismo do nosso corpo. Se eu estou disposto, se eu estou cansado, se eu faço a digestão rápida, se eu faço a digestão lenta, se eu penso muito, se eu penso pouco, se eu penso rápido, se eu absorvo as informações, como que eu vejo, como que eu ouço, como que eu interpreto o mundo, como que eu crio um significado da vida e de quem eu sou. Tudo isso, claro, de todos os sistemas do corpo influenciam, mas os hormônios, eles têm uma capacidade de mudar muito rápido a dinâmica do nosso metabolismo e a nossa disposição e a nossa cognição e a nossa percepção em relação à realidade. Então, quando a gente tem um desarranjo hormonal, quando você fala de uma transição, e é um assunto delicado, eu falo isso com muito respeito, isso é um olhar, tá? Quando você fala de uma transição, de fazer tratamento hormonal, tem que tomar muito cuidado, porque você está colocando muito hormônio no seu corpo. Né? Hoje a gente já começa a ter estudos que estão falando, vai aumentar a osteoporose, vai aumentar uma série de... Mas também, se você pensar, tem ligação com a questão emocional, porque os ossos, eles são a estrutura emocional. Vai aumentar uma série de doenças que advém do quê? Do desarranjo do metabolismo. Tá? E principalmente para crianças, gente. Pelo amor de Deus, se alguém tiver assistindo essa live gravada, você tiver um filho, uma criança que ainda não passou pela adolescência para a idade adulta e quer fazer uma transição, procure segurar. Procure segurar, porque existe todo um processo de formação do corpinho da criança. E lá na frente vai prejudicar muito a longevidade. Tá? E eu falo isso com muito respeito, tá, gente? E influencia o sistema nervoso, influencia o metabolismo das células. É muito mais sério do que a gente está imaginando, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que estão na moda aí, pra gente não absorver. Certo? Então essa foi a nossa parte de estudos energéticos e físicos. Ele fala que a gente está vendo aqui toda a parte dos sistemas. Eu vou trazer, eu vou fazer eu quero abordar mais nossa parte do mês da saúde, para a gente entender um pouquinho mais do corpo. E aí todas essas partes do corpo, voltando a falar da parte espiritual e física, elas se conectam aonde? Pelos nossos centros de força. E aí existe o quê? A permuta de energia, né? Quando a gente faz o reiki, o que a gente faz? A gente põe tem os pontos específicos. Pode fazer em qualquer lugar, porque energia é uma energia inteligente. Mas é muito nítida. À medida que você vai colocando energia em determinados pontos, o quanto que você vai energizando e relaxando o seu corpo. Ok? Agora a gente vai fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer um pouquinho aí. A gente vai falar rapidamente sobre a paciência. E aí a gente vai para nossa meditação. Vamos fazer uma meditação bem gostosa das células do corpo, para a gente trazer aí um input de energia vital para a nossa saúde. Então vamos lá. A dor é uma bênção que Deus... A paciência, tá? A gente vai ver. Tá no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. E olha que eu falei ainda hoje, né, sobre a questão da dor, que infelizmente algumas coisas vêm através da dor, mas não precisaria ser, né, se coletivamente nós não estivéssemos tão adormecidos. E mais uma vez a gente vive processos que vão separando cada vez mais o joio do trigo, né? As pessoas que parecem que estão vivendo num mundo apático, que não conseguem simplesmente ter empatia pela dor do outro, e as pessoas que se movimentam e realmente muitas até param a sua própria vida para poder fazer uma movimentação aí de corrente de caridade, de ajuda, muitas transformações acontecendo. Vou falar aqui, eu sigo o Pablo Marçal, e ele foi para lá
ele foi para uma cidade do Rio Grande do Sul e ele passou a noite lá fazendo resgates, ajudando nos resgates. E depois eu vi ele falando numa live, ele falou assim: entrar naquele barco me mudou. Eu saí uma pessoa completamente diferente. Eu repensei toda a minha vida e eu vou mudar todas as minhas prioridades a partir de agora. Então, assim, é uma pessoa que permite o quê? Pegar essa dor e usar ela para transformar positivamente. A gente tem que entender que a dor, ela vem, a gente tem que pegar toda essa energia da dor e edificar, construir algo com ela, tá? Também não pode ficar naquele loop de sofrimento, porque isso não vai fazer com que a gente resolva o problema que gerou a dor. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente tem que sair da dor e resolver o problema que gerou a dor e crescer, ou seja, crescer de forma que a dor não aconteça mais, percebe? Então vamos lá, sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e consequentemente mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei, e ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Então, até teve esses dias uma mensagem na caixinha, né? Que falava sobre isso. Você está muito focado na sua dor. É porque é muita mensagem, mas eu lembro que eu sentia muito assim. A pessoa estava dando muito foco para os problemas. Eu acho que está até ativa a mensagem ainda. Eu acho que é uma mensagem que a pessoa fala assim: como eu faço para sair dessa tristeza que eu estou? E é isso. A pessoa estava muito focada nos seus problemas e ela não estava conseguindo enxergar as coisas boas da vida. Porque às vezes a gente, às vezes a gente tá cansado, a gente tá estressado. Quem é que nunca passou por isso? Tem que aguentar um desaforo. Quem nunca passou por isso? E a gente fica o quê, ó? Eu mesmo tava falando aqui pra vocês no começo que essa semana foi cansativa, porque tô ajudando minha mãe com a coluna quebrada. Graças a Deus ela tá melhorando. Não tá 100% ainda, mas tá melhorando. E aí fiquei chateada com esse negócio aí do Rio Grande do Sul. E que eu gosto de ficar vendo, eu estudo a teoria da conspiração, entendeu? Então eu fico só fuçando as informações. Continuando então. É isso aí, gente. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. É verdade. E a gente é a mesma pessoa, só que você pode olhar para cima ou você pode olhar para baixo. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. E olha só como bate com tudo que a gente falou sobre a questão da consciência crística, gente. É exatamente isso. Então, quando a gente fala de ser cristão, a consciência crística, o que a gente está querendo dizer? É um conjunto de comportamento, é um conjunto de mentalidade. Por isso que a gente tem também as nossas lives de mentalidade e performance, percebe? Porque a verdade, a proposta de Cristo, ele não fala assim: olha, eu vim aqui é para você ficar sentado orando o dia inteiro. Não, não. Muito pelo contrário. O que ele fala? Eu vim aqui para você se transformar, para você se renovar, mudar o seu comportamento, aprender a perdoar, a fazer valer a lei, amar o próximo, desenvolver a caridade, a bondade, a benevolência. Olha o que eu falei. Por que tem mais mal do que bem no mundo? Porque falta bem dentro da gente. Ah, não, mas eu sou uma pessoa boa. Você é. Você é um solo fértil. Mas cadê as sementes que você vem plantando nesse solo? Como é que você vem regando essas sementes? O que está crescendo no seu solo fértil? Quanta bondade sai de você no seu dia a dia?
Quanta bondade você atua, você põe para jogo quando as pessoas estão testando sua paciência, quando a vida te desafia a crescer. Quanta bondade você põe quando você se olha no espelho e se critica, se diminui, se julga. Então a gente tem que pensar, e eu tô falando isso tudo para vocês, gente, serve para mim também. Um dos motivos, para mim seria muito mais fácil não fazer essas lives, não fazer esse estudo, podia arrumar 1000 desculpas. Mas assim, um dos motivos é esse. Porque eu também estou aprendendo. Por mim eu faria todo dia, mas que infelizmente nesse momento não dá. Como a gente faz as maratonas, pelo menos segunda a sexta. Mas a gente, mas nossa, Ivete, hoje foi ruim, hoje não foi perfeito. Me atrapalhei para ler um negócio, às vezes não consigo montar a live direito. Tô fazendo. Tô aqui mostrando para Deus, Deus, o meu terreno tá aqui. As minhas sementes estão aqui. Então, Deus, eu estou aqui regando a semente com vocês. Então, Deus, faz com que as nossas sementes floresçam e cresçam e que o bem possa crescer dentro da gente de tal forma que a gente já nem lembre mais como é o mal, nem lembre mais como é a dor, que a dor fique num lugar tão pequeno, que eu vou dar risada para ela a hora que eu lembrar. E que de repente mais e mais pessoas possam transbordar esse bem, sabe? E que mundo nós teríamos se mais pessoas pensassem assim e mais pessoas transbordassem assim, né? Então vamos para a nossa meditação, vou tomar uma água, tomem a aguinha de vocês. E é isso, gente, o bom cristão não é uma coisa, não é ser carola. O bom cristão, ele tem a resignação e a resiliência, que é o quê? O entendimento. Para você ter resignação e resiliência, você tem que ter visão de longo prazo. A gente tem essa tendência de ficar frustrado com as coisas. Ontem eu estava conversando com meu irmão um negócio, falei, nossa, eu tenho até vergonha de tal coisa, não sei o que. Ele falou assim, nossa, se você soubesse a quantidade de coisas que eu já tive vergonha da minha vida, das coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer. E aí a gente já... Então todo mundo tem aquela frustração do passado, aquela dor, aquele sofrimento. Mas o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar tudo isso, a gente vai purificar nossos pensamentos, nossos sentimentos e a gente vai seguir em frente. Vai se fortalecer e trazer coisas novas para o nosso coração. Vamos lá? Então fechando os olhos, respirando fundo. Vai deixando o seu corpo bem relaxado, vai subindo até o topo da sua cabeça, girando em movimentos circulares, vai relaxando todo o seu corpo, todo o seu corpo. Essa luz vai descendo até a sola dos seus pés. Mais uma vez, você respira fundo. A luz sobe até o topo da sua cabeça, vai relaxando os seus pensamentos, seus sentimentos. Sua mente consciente, sua mente inconsciente, a sua alma se unem neste momento para trazer para você respostas, ideias positivas, para trazer caminhos para você sair da sua dor. Então você respira fundo, tranquilamente. A todo momento você vai seguir respirando e relaxando. Você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Vai sentindo sua coluna descansando. Vai sentindo seu quadril, suas pernas, seus pés. Seu corpo inteiro vai se soltando, vai relaxando, bem tranquilo. Esse é o seu momento. São 10 minutinhos que vão ser o seu momento. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai enchendo seu peito de luz, pura luz. Essa luz vai descendo em movimentos circulares até o solo dos seus pés. Enquanto você mantém os seus olhos fechados, cada vez mais fechados, os seus olhos mentais se abrem. Os olhos físicos se fecham, os olhos mentais se abrem. A sua mente vai te trazendo imagens, sons, sensações e percepções. Da sola do seu pé vão saindo raízes de luz que vão atravessando todas as camadas do solo. Essas raízes vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da terra. Vão abraçando o núcleo da terra
E vão subindo, subindo pela sola dos seus pés, suas pernas. Vão subindo até o topo da sua cabeça. E o seu corpo vai sendo todinho energizado agora. Você respira fundo. Você vai sentindo uma flor de luz saindo do topo da sua cabeça, te envolvendo numa cúpula de luz. E você vai crescendo agora, 5, 10, 15, 20 metros de altura. 1000 metros de altura, 5000 metros de altura. Você vai ficando muito grande, muito forte. Vai sentindo as suas raízes lá embaixo, bem fixas. Seu corpo vai crescendo. Você vai expandindo e ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o seu planeta. Vai indo lá para o universo. Você vai vendo o universo, você vai vendo o universo como se você estivesse no espaço vendo uma noite estrelada. E lá embaixo você vê o planeta Terra pequenininho, o sistema solar pequenininho, a Via Láctea pequenininho. E você agora vai elevando ainda mais o seu pensamento, vai vendo uma camada de luz branca pura no topo da sua cabeça. E essa luz vai descendo pelo centro da sua cabeça, seus olhos, sua boca, sua garganta, seus ombros, seus braços. Vai descendo o seu coração, seu estômago, seu abdômen todo, seu quadril, suas pernas e seus pés. Todas as células do seu corpo vão recebendo agora uma pequena centelha de luz dourada, uma reprogramação. Você respira fundo. Vai recebendo agora uma reprogramação no seu DNA energético. Vai sendo feita uma desintoxicação. Você respira fundo. Seu corpo vai expandindo 10 vezes mais agora. E você vai sentindo como se pequenas cascas fossem saindo do seu corpo agora. Pequenas cascas energéticas, são as toxinas. Vai sentindo. Cada célula vai soltando um pouquinho de casca, uma nuvenzinha escura. Vai sentindo. E você vai se tornando cada vez mais pura luz agora. Você se torna pura luz agora. Você agora mentalmente vai sentindo um vórtice de luz branca no seu coração. E você vai acessando esse vórtice. É um portal multidimensional que vai te levar para o jardim da sua alma. Você sente a presença amorosa do seu anjo de guarda. Você vai acessando esse vórtice de luz. E você vai adentrando até o jardim da sua alma. Você segue caminhando no jardim da sua alma. E você vai sentindo, percebendo, vendo, ouvindo. O que você vê? Quais são as cores, movimentos? Qual é o cheiro do que você vê aí, do que você presencia? Tem algum som? Como é a vida nesse jardim da sua alma? Como está organizado o jardim da sua alma? Está limpo, organizado, arejado? Está fechado, sujo? E você agora vai caminhando nesse jardim, vai observando a roupa que você está, vai sentindo o seu pé tocando no solo, até o seu dedinho tocando no solo. E você vai agora sentindo a presença amorosa do Mestre Jesus à sua frente, no jardim da sua alma. Uma grande presença de luz. Ele traz alguns diamantes na mão dele que ele vai te entregar. O primeiro diamante é a sua capacidade de cura, a capacidade de autocura, a capacidade de emanar a cura, com seus pensamentos, sentimentos, com as suas mãos. E você vai recebendo esse primeiro diamante e vai trazendo para todo o seu corpo. Traz para o seu coração esse diamante, um diamante muito grande, muito grande. E você vai trazendo esse diamante para o seu corpo, ele vai irradiando para todo o seu corpo. Respirando fundo. O segundo diamante é o amor.
O amor que é a base de toda e qualquer virtude. É a semente do amor sendo fortalecida em todo o seu ser, para que você possa expandir junto com a sua capacidade de cura, potencializá-la, curando através do amor. Então você traz esse diamante para o seu coração. Você respira fundo. As suas conexões neurais vão integrando a sua capacidade de cura com o seu amor. Você respira fundo. E agora você vai trazendo o terceiro e último diamante. É o diamante da consciência crística, da sabedoria, do discernimento, da consciência crística, ética e moral, que vai direcionar o seu princípio espiritual na direção do seu progresso cósmico. Então você vai trazendo esse diamante para o seu coração. A consciência crística vai tomando conta de todo o seu ser. Jesus sorri para você e ele fala para você: existe uma nova personalidade sua que está pronta para viver a sua vida numa versão melhor. Então ele segura pela sua mão e te leva para você caminhar até o futuro. E você vai segurando na mão de Jesus e você vai recebendo toda a consciência da bondade, da prática do bem, do auxílio ao próximo. Você vai recebendo toda essa força, toda essa vida. E você agora vai caminhando para o seu futuro. Você vai à sua frente mentalizando uma ponte. Vai atravessando essa ponte. E você vai agora abrir uma janela, onde você vai ver a sua vida futura. Vá observando como estão agora as suas antigas dores e sofrimentos. Vá observando o que é que mudou na sua vida. O que foi que você abriu mão na sua vida a partir do momento que você traz a consciência crística, que você traz o amor, que você traz uma nova maneira de ver a vida. Repensa as suas prioridades. Quem são as pessoas que estão com você aí nesse lugar? Então você vai recebendo agora uma palavra, um som, um cheiro, uma imagem, algo que vai te trazer uma ideia. E a partir de hoje, todos os dias, sempre que você deitar a cabeça no travesseiro para dormir e abrir os olhos ao acordar, o sentimento da consciência crística, da benevolência, da bondade, da paz, vai reinar nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. A partir de hoje, sempre que você deitar a sua cabeça no travesseiro para dormir, e sempre que você acordar, abrir os olhos ao acordar, você vai ter a sua esperança e a sua vontade de viver renovada. É leve, tranquilo e permitido fazer mudanças na sua vida e você já sabe como fazer essas mudanças. Então você vem retornando para o momento presente, trazendo muita força, muita convicção no seu coração. Você respira fundo e você vem retornando. E eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1. Vai sentindo essa força, esse poder, essa vontade de crescer, de evoluir, de avançar na vida, crescendo cada vez mais. E você usando tudo isso da maneira mais sábia possível. E 2. Você vai mexendo pernas, pés, a cabeça. E 3. Vai abrindo os olhos. Para que possa viver uma nova vida. Como vocês estão?
Vamos retornando. Eu vou fazer uma leitura pra gente aqui do Abrindo Portas Interiores do dia de hoje. Hoje é dia 14 de maio. 14 de maio. Procurando com afinco, você certamente encontrará o que procura. A unidade com Deus. Vão retornando e contando como é que vocês estão. A meditação foi bem rapidinha, bem simples. Mas espero que tenha tocado aí no coração de vocês. Eu tô me sentindo muito em paz, muito leve. Olha lá. Procurando com afinco, você certamente encontrará o que procura. A unidade com Deus. A fonte de toda a vida. Mas você tem que procurar com calma. Essa unidade não vai acontecer de graça. Sem que você deseje. Conhecer a Deus requer que você conheça a verdade e entenda que ela realmente significa para você. A Denise foi ótima. Ai, que bom. Foi bem levinha, mas foi muito gostosa, né? Eu mentalizei bastante na parte da reprogramação das células, mandei aí um comando. Vamos em frente. Que mais? Então, continuando aqui. A profunda experiência espiritual de sabedoria interna só é revelada para as almas desejosas do saber. Portanto, não fique brincando com suas experiências espirituais. Depende de você levá-las a sério e interiorizá-las. A vida é completamente vazia e fútil até que você comece a vivê-la plenamente, testando para verificar se esta vida espiritual é possível e vantajosa de ser vivida. Comece agora, nada de espiritualidade preguiçosa, que seja uma espiritualidade viva, vibrante e visível a todos. Deixe que eu veja você começar a viver agora. Que Deus, né? Deixe que Deus... Então, gente, é que esse livrinho aqui, ele foi todo escrito como se Deus estivesse conversando com a gente. Então, ele é em primeira pessoa. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Espero que tenha sido útil. E é aquilo que eu falei. Estamos aqui regando nossas sementes. Que Deus nos abençoe, que se for da vontade dele nos dar mais clareza, mais entendimento. Nós estamos na rota de busca. Então é muito mais fácil que a gente possa receber essas bênçãos dele, as bênçãos de consciência, tá? E eu desejo que vocês tenham um maravilhoso dia, amo vocês, muito obrigada por vocês que estão aqui comigo, obrigada, Dê, obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, eu não consigo ver mais, eu não sei porque não tá dando certo de ver quem é que tá na live comigo. Mas quero agradecer vocês, que vocês tenham um maravilhoso dia. Sexta-feira tem mais a nossa live de mentalidade e performance, tá bom? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau, gente.